quando está na telinha aí, viu? Na questão 2, diz o seguinte: no circuito representado na figura, as lâmpadas A e B estavam acesas. Num certo momento, apagaram. Mantendo as lâmpadas em seus respectivos soquetes e usando um voltímetro, verificou-se que a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada A é 6, mas é nula entre os terminais da lâmpada B. Indique as lâmpadas queimadas. Então vamos voltar, vestibulando, que você não está com essa questão aí. Essa aula só vai estar daqui uns 2 dias no nosso blog. Então vamos reler, e questão muito boa aí para você, para o vestibular, tá? Olha aí direitinho. Questão 2. No circuito representado na figura, as lâmpadas A e B, que estavam acesas, num certo momento apagaram. Mantendo as lâmpadas em seus respectivos soquetes e usando um voltímetro, verificou que a diferença de potencial entre os terminais da lâmpada A é 6 volts, mas é nula entre os terminais da lâmpada B. Identifique as lâmpadas queimadas. Então, olha só, vestibulando, o que foi que aconteceu aí? Deixa eu só botar aqui a cor da caneta, tá? O que foi que aconteceu aí? A corrente sai aqui, ó, teoricamente, tá? Corrente, o sentido convencional aí da corrente. O que é que acontece? As lâmpadas estavam acesas, então essa corrente passava aqui, as lâmpadas estavam acesas, elas brilhavam, tá? Como ele diz, ó, no circuito representado na figura, as lâmpadas A e B estavam acesas, num certo momento apagaram. Então, se elas apagaram, é porque, ó, essa corrente que vocês estão vendo aí desapareceu as correntes, ok? Se as correntes aí nas lâmpadas não tem mais corrente, as lâmpadas não acendem, porque para a lâmpada acender é necessário passar uma corrente. Aí ele quer saber se A queimou, se B queimou. Ora, elas estão aí em quê? Um ao lado do outro, certo? Se está aí um ao lado do outro, elas estão em série. É como se fossem irmãos, né? A orquestra aí, Los Hermanos, né? Do Humberto, da turma toda aí. Então, elas estão em série. Na nossa casa, as lâmpadas não são ligadas em série, elas são ligadas assim, ó. Uma lâmpada, a outra lâmpada, elas são ligadas em paralelo na tomada, tá? Se uma queimar, não tem problema, ou uma apagar, a outra continua acesa, tá? Mas aqui em série, ó, quando uma apaga, a outra apaga, ou quando uma queima, a outra apaga, tá vendo? Então, por isso que na nossa casa a ligação é em paralelo, não é só por isso não, tem outros motivos, lógico, cada um quer 220 volts. Por exemplo, se essas duas lâmpadas tiverem a mesma resistência, como aqui são 6 volts, se elas tiverem a mesma resistência, por estar em série vem 3 volts para cada um, tá? Lá na nossa casa, a tensão é 220 volts e vai 220 volts para cada lâmpada. Por quê? Porque elas necessitam de 220, por isso que elas são ligadas em paralelos, ok? Então, o que é que acontece? Ele disse que as lâmpadas estavam acesas e apagou. Se apagou é porque uma queimou. Aí ele colocou o voltímetro aqui no ponto A, e quando ele colocou o voltímetro no ponto A, indicou 6 volts, tá? Mas no B indicou 0. Então, ó, ele quando chegou aqui, em A deu 6 volts, em B não deu voltagem nenhuma, deu 0. Quando ele botou um aparelho, que vocês sabem que voltímetro mede tensão elétrica, a diferença de potencial. Então, ele disse, quem é que está queimada? Quem foi que queimou? É A ou B? Ó, para cá, vestibulando. Você tinha aí no circuito 2 lâmpadas em série. Estava funcionando. Essa questão pode vir algo parecido lá na UFRN, tá? Então, vamos aproveitar para relembrar bem isso. Ela estava em série, estava acesa. De repente apagou. Lógico, se uma queimou, apaga as duas. Né? Aqui queimou porque queimou e a outra porque não passa mais corrente, que o circuito foi interrompido. Aí ele disse, pegou um voltímetro em A, quando colocou em A deu 6 volts, em B não deu volts nenhum. Aí ele pergunta, o que é que eu posso dizer? Qual é a lâmpada que está apagada e qual é a lâmpada que está queimada? Então vamos voltar para o desenho. Tá aí, ó. No desenho, ele disse que as duas lâmpadas estavam acesas, ela estava ligada em série e de repente apagou. Aí ele quer saber qual é a que está queimada e qual é que está boa. Aí ele disse que o dado que ele disse foi que em A, quando ele botou um voltímetro, deu 6 volts. Em B, quando ele botou um voltímetro, deu 0 volts. Aí ele quer saber qual é a que está queimada. Ora, quem é que vai estar queimada aí? A. Por que, professor Luiz Carlos, está queimada? Porque se está dando 6 volts, significa, tá, que a lâmpada A está aberta.
que ela está interrompida, porque a lâmpada B aqui, ó, como não tem corrente, que para ter tensão tem que ter corrente. Como não tem corrente, que uma queimou, tá? Então aqui queimou é aqui partiu. Então aqui partiu é a A. Então quando eu estou marcando aqui 6 volts com a A partida, é a mesma coisa de eu estar com o voltímetro aqui. Eu estou marcando a tensão da bateria, da pilha, 6 volts, ok? Então lembre-se, se a lâmpada que queima, ela parte. Se parte, tá? Se ela parte, significa, pessoal, que aqui é como eu tivesse, ó, vou apagar aqui o que eu escrevi, tá? Ó, se parte, eu vou fazer aqui o desenho de A, significa que A está rompido e B não, B continuou normal. Então a resistência de B continuou normal, mas a de A partiu. Então, tirando isso aqui do circuito, como A deu 6 volts, significa que ela está aberta. Se ela está aberta, significa que ela torou aquela molazinha. Então não tem corrente, lógico, porque o circuito foi interrompido. E como aqui marcou 6 volts, significa que ele está marcando a própria tensão da pilha. E como o B deu 0 volts, significa que, lógico, não tem corrente. Para dar uma voltagem diferente, significa que tem a resistência da lâmpada, está boa, mas não tem corrente, por isso que deu 0. Então, nesse caso, quem está queimada é a lâmpada A, porque ela está aberta e deu 6 volts. Então, eu vou reler a questão e vamos passar para a próxima. No circuito representado na figura, as lâmpadas A e B, que estão em série, um ao lado do outro, estavam acesas. Num certo momento, apagaram. Aí ele diz, mantendo as lâmpadas em seus respectivos soquetes, lugares, e usando um voltímetro que mede a voltagem, verificou-se que a diferença entre os terminais da lâmpada B é 6 e é nula entre da lâmpada B. Então, da lâmpada A, ele diz que é 6 volts e é nula na lâmpada B. Identifica as lâmpadas queimadas. Ora, se A é 6 volts, então significa que o circuito está aberto, que eu marquei de um ponto a outro, mais e menos. Então, se A deu 6 volts, a tensão da bateria, mesmo que eu estivesse medindo a bateria, então significa que A está aberto. Se está aberto, significa então que ela queimou, que ela torou. E se B deu 0 volts, é porque ela continua inteira, mas não deu voltagem porque não passou corrente. Lógico, se A queimou, deixa de existir corrente aí. Então, quem vai estar queimada é a lâmpada A, por isso que ela deu a mesma tensão da bateria, 6 volts, mostrando que ela está aberta, tá? Se ela está aberta é porque ela queimou. Ok, vestibulando? Então, vamos para uma próxima questão, também aí da parte de eletricidade.